Olá, meus alunos. Vamos dar início à nossa aula de História, fazendo a revisão da nossa avaliação com os assuntos das expedições, que se encontram nas páginas 21 e 22, e a influência negra no Brasil, nas páginas 26, 27 e 28. Vamos começar, então, pelas expedições. Nós vimos aí a expedição exploradora. Temos também, vamos ver a segunda expedição exploradora, a guarda-costas e a colonizadora. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. A primeira foi a expedição exploradora, que vocês estão aí vendo a imagem de Gaspar de Lemos. Ela foi chefiada por Gaspar de Lemos no ano de 1501. E ela tinha finalidades, objetivos. Então, a finalidade dela era explorar o litoral, conhecer o litoral. Essa era a primeira finalidade dela. Era conhecer o ambiente, porque eles não tinham ideia da dimensão e nem o que existia lá. Então, quando eles observaram nessa primeira expedição, viram que não se tratava de uma ilha, era bem maior do que eles imaginavam. E ao observar, viram uma riqueza, que era justamente o pau-brasil, que os índios a chamavam de Ibirapitanga, né? Que eles chamavam, que tinha uma tradução, que era madeira vermelha, vermelha na língua tupi. E eles depois vieram então a segunda expedição, a exploradora, chefiada dessa vez por Gonçalo Coelho, porém com a ajuda também de Américo Vespúcio. A finalidade, né, a finalidade dela era verificar as riquezas da região. Quando eles foram na primeira, eles viram já uma certa riqueza. Então agora eles iriam ver totalmente a exploração, né? Por isso exploradora, né? Então agora eles iam explorar o território mais a fundo e observar todas as riquezas existentes e então fundar feitorias, né? O que seria a feitoria? Que era um depósito, uma espécie de depósito para guardar para o Brasil, né? Quando os navios chegassem, eles iriam transportá-lo para os navios. E era assim que foi esse o objetivo da segunda expedição exploradora. Tivemos também a expedição guarda-costas. O objetivo dessa expedição guarda-costas foi destruir as feitorias dos franceses. Porque quando os franceses souberam que existia a riqueza aqui no nosso Brasil, né, existia o pau-brasil, eles também quiseram explorar, eles também quiseram contrabandear essa madeira. E o objetivo dessa expedição, guarda-costas, né, guarda-costas é aquele que guarda, que protege, era de proteger a riqueza, né, e destruir feitorias, porque eles também estavam criando feitorias para guardar madeiras e assim contrabandeá-las, os franceses, destruir essas feitorias dos franceses. Ela era chefiada por Cristóvão Jacques. Em 1526, a expedição, né, ela teve um fim. Vocês estão vendo aí dois materiais, duas imagens mostrando aí a exploração da madeira, né, um mapa. Depois da expedição guarda-costas, né, houve a expedição colonizadora, no ano de 1530. Então, ela era chefiada por Martim Afonso de Souza. Qual era a finalidade dela? Era de garantir a posse de terra. E então fundar núcleos de povoamento e defesa e também explorar o litoral em busca de riquezas e então combater o contrabando e a invasão dos franceses, né, que era um dos objetivos dela. Nessa expedição colonizadora, né, de trazer colônia, de fixar moradia, vocês estão vendo a imagem aí, o primeiro engenho no Brasil e depois a primeira vila brasileira. Então, foi criado aí a primeira vila no Brasil, que foi a Vila de São Vicente, que ainda até hoje existe, que fica na cidade de São Paulo. E depois o plantio da cana-de-açúcar, onde trouxe o engenho, né, que foi chamado Engenho do Governador, nessa expedição exploradora. E então, em 1532, o rei de Portugal mandou uma carta mandando, né, pedindo para que Martim Afonso, informando, na verdade, né, que dividiria essas terras, dividiria o Brasil, dessa vez, em capitanias hereditárias. E aí, porque elas estavam sofrendo de muitos ataques dos contrabandistas. E ele precisava
garantir a posse dessas terras. E aí começamos um outro assunto. Vamos agora conhecer sobre a influência negra no Brasil. A influência negra no Brasil, ela ela se deu devido à mão de obra, à falta de mão de obra na agricultura da cana-de-açúcar posteriormente, né? Primeiramente. E então os portugueses, né, acabavam decidindo trazer negros para trabalhar como escravos aqui no Brasil. Eles eram trazidos em navios negreiros. Nessa primeira imagem que vocês estão vendo, os negros eram trazidos em condições subhumanas, horríveis e deploráveis. Esses negros muitas vezes morriam da contaminação da doença, né, que era proliferada no ambiente que eles viviam insalubre. Eles também morriam por depressão, né, era o banzo, e por muitos outros motivos, né, porque a viagem era longa, o lugar apertado e com muitos negros a bordo. Quando eles chegavam no Brasil, eles eram tratados como animais. Eram expostos em praças públicas, acorrentados, onde eram motivos de negociação, né, de mercadoria, de venda. Então, eles iam ser negociados àqueles senhores de engenho, né, aqueles senhores que precisavam da mão de obra. Eles eram vendidos. Na imagem ao lado, vocês estão vendo a senzala, que era justamente o local onde esses negros, quando chegavam no Brasil e eram vendidos aos seus senhores, eles dormiam, passavam a noite aí, apenas para passar a noite. Tinham onde dormir? Não, dormiam no chão, de qualquer forma. Era somente para acolher e também para que não fugissem. E para não fugir também eles eram vigiados pelo feitor, né, pelo capataz. Aí vocês têm uma imagem de açoitando, né, batendo no negro. Ele era responsável, o feitor era responsável por cuidar. Não era de cuidar, na verdade era vigiar para que eles não fugissem, né, para que não houvesse fuga e que o trabalho rendesse também. Porque se os negros ficassem demorando a fazer o serviço, eles apanhava, ia para o tronco. Então, esse trabalho sujo era feito pelos feitores. Vocês vão ver aí, então, agora, que a cultura africana trouxe muita coisa para a gente. A cultura, nós somos um país que temos muita cultura, né? Porque vieram de muitos outros povos. Então, vocês vão ver aí a feijoada, que era típica dos africanos, eles comiam, eles faziam essa feijoada. Hoje está bem mais requintada, mas antes eles faziam porque era a sobra da mesa dos senhores, né? Aquilo que não queriam, que iam jogar fora, né? Entregavam aos negros e eles faziam aí a sua comida. Por isso a feijoada, então, aí é tão querida, né? No Brasil é tão gostosa, mas era assim que eles faziam. Eles também contribuíram muito, né, nas danças e festas religiosas, como por exemplo o maracatu, a congada, a capoeira, o frevo, né, foram herança africana aqui para o nosso Brasil. Também no nosso vocabulário, vocês têm imagem aí, né, do vocabulário, instrumentos musicais, alimentação, vestuário, tudo isso foi contribuição africana que existe agora, né? Nós falamos, nós comemos, nós vivenciamos devido ao povo africano que esteve aqui no Brasil. Então, como, por exemplo, o cachimbo, o quindim, o maxixe, são palavras de origem africana. O instrumento, né? O berimbau, o agogô, também são características do povo, né? A cultura africana. Na alimentação, como eu falei, né, a feijoada, o mocotó, também são traços africanos, né, que hoje a gente faz parte do nosso dia a dia. Também temos o vestuário, né, como colares, eram povos gostavam muito de se enfeitar, de ficarem sempre bonitos. Então, tudo isso que a gente acabou colocando para a gente hoje, vieram com eles. Essa atividade, né, eu já falei as páginas para vocês vão realizar com muita atenção, com muito carinho. Leiam o material, se necessário, pausem o vídeo, voltem novamente, porque foi apenas um resumo. Se precisarem também, que estão inscritos no canal, vão lá no canal, busquem todo o material, porque já foi gravado, e realizem para que possam realizar a avaliação, né, e
lograr muito êxito. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.